Muito bem, então vamos, como vocês abriram a sua Bíblia, em Marcos, capítulo 8, versículo 11, a seguir, está escrito assim: os fariseus pedem um sinal, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Amém? Mas vamos ler um pouquinho mais. 22, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque com árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver, claramente, ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Muito bem, irmãos, neste momento nós vamos aqui fazer duas coisas, Nós vamos acoplar sobre a geração que nós vivemos e vamos acoplar também sobre o cego de Betsaida, Então veja bem que nós vamos aqui então trazer essa mensagem do Espírito Santo de Deus. Muito bem, irmão, nesta noite eu gostaria, neste momento, é algo muito especial, é algo que na verdade o Senhor Jesus ele tem passado para nós. Inclusive vemos aqui que Jesus ele estava ali no meio, junto aos fariseus que se ajuntavam a ele ali. E naquele momento os fariseus pediram para ele um sinal da sua vinda, um sinal de quando ele viria, um sinal do que aconteceria. Bom, Jesus deixou muito claro que aqueles fariseus, eles não teriam de maneira nenhuma, nenhum sinal na geração deles, que nenhum sinal na geração deles haveriam. Por quê? Porque ainda o tempo do arrebatamento, da vinda de Cristo, estaria longe. Mas o que eu quero dizer nesta noite, que o Senhor Deus, ele tem nos dado dentro da sua palavra no Mateus 24, mesmo o próprio Jesus, e ele disse que os sinais para a nossa geração, essa nossa geração haveria sinais, não a geração dos fariseus. Então por isso a Bíblia diz que quando florescesse a figueira, quando a figueira florescesse, quando Israel passasse a nação, quando o povo de Israel voltasse para a terra de Israel, então assim completasse os anos da redenção, que seria 70 anos, assim Israel completou já os seus 70 anos. Estamos vivendo o abrir e o piscar de olhos, porque a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. E neste momento nós temos visto muitas coisas acontecendo em meio ao povo de Deus, em meio ao mundo. Nós temos visto milagres de mentiras. Eu quero aqui associar justamente o tempo da geração com os milagres mentirosos que os anticristos e os falsos profetas estão por aí pelo mundo praticando. Veja que neste momento nós vimos aqui algo que também um cego de Betesda, ele estava cego, e nisto Jesus cuspindo na terra, fazendo ali o lodo, ele cuspiu, como diz a Bíblia, ele estava dentro da aldeia, para nós bem aqui fixar. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? Então Jesus, quando ele aplicou saliva aos olhos daquele cego, quando ele cuspiu
e aplicou. Ele perguntou: vês alguma coisa? Eu quero aqui associar, diante dessas duas mensagens, preste bem atenção do que o Espírito Santo de Deus está nos revelando. Os tempos do falso profeta, porque o nosso Cristo verdadeiro, na verdade, ele não virá agora aos olhos nus para a humanidade enxergá-lo. O que vai acontecer agora é algo extremamente extraordinário, que é algo invisível. Chama-se arrebatamento da noiva de Cristo. E nós, por vivermos esses dias, nós estamos vendo que para aqueles fariseus da época de Jesus, Jesus disse que não havia nenhum sinal. Jesus não daria nenhum sinal à geração daquela época. Mas Jesus profetizou sinais à geração nossa, a geração sua, a minha geração, a nossa geração. É a geração que nós chamamos a última geração antes do arrebatamento. De 7 anos, que será a grande tribulação. Depois desses 7 anos, serão a geração aí do milênio, né? Então veja que o Senhor Jesus, ele estava dizendo bem para os fariseus, dizendo: olha, não haverá nenhum sinal na sua geração, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Porém o seguinte: mas aquela geração em que a figueira florescerá, este sim haverá um sinal. E o sinal maior que o Senhor Jesus tem nos colocado para entender é o arrebatamento da noiva de Cristo. Então, abordando essa geração que estamos vivendo, que é o arrebatamento a qual nós estamos aguardando, nós podemos ver e associar porque é a nossa geração que será agora arrebatada. Por quê? Porque Jesus, ele já disse em Mateus 24 sobre Israel. Jesus já falou sobre a figueira. Jesus já disse que tudo que queria acontecer, já aconteceu. Então, veja agora que nós temos com mais um impulso sobre o presidente Trump, né? A qual ele declarou justamente, corretamente, dentro da palavra de Deus, que Jerusalém seria a capital de Israel. Então, Trump, o presidente Trump, ele finalizando a maior potência do mundo e dando a Israel Jerusalém como capital. Por que, pastor? Mas Jerusalém não pertence a Israel? Sim, porém há uma divisão: metade pertence a Israel, metade pertence à Palestina. E nisso o Islã, o Irã, né? Os pregadores da Sharia, eles não querem de maneira nenhuma que Israel tenha Jerusalém por completo. Eles não querem de maneira nenhuma devolver a parte de Israel que pertence a Israel, Jerusalém. Jerusalém é a cidade aonde o Senhor Jesus, ele entronizará o seu trono. É lá em Jerusalém que a nova Jerusalém, ela vai descer sobre o ar, sobre o alto, vai ficar pairada sobre o alto, e ali o Messias governará dali toda a humanidade na face da terra, lá de Israel, da cidade de Nova Jerusalém. Então veja que lá, numa parte da Palestina, da Nova Jerusalém, da Jerusalém, aliás, existe uma mesquita, existe um monte, aonde está biblicamente dito que o templo de Salomão deverá ser construído lá. Porém, a Al-Qaeda, o Islã, os muçulmanos, eles não aceitam. O que nos indigna é que nosso país é um país cristão, mas infelizmente nós temos um satanista no poder, e falo isso com autoridade, porque esse não governa o povo de Deus. Esse o povo de Deus não pôs ele lá. Esse o povo de Deus não é amigo dele, porque ele é amigo de Satanás. Ele pertence ao satanismo. E por ele pertencer, nós, como cristãos, não, de maneira nenhuma, damos os nossos votos a aqueles que vão contra Israel. Então sabemos que esse presidente que está no poder, que é o Temer, sabemos que ele não tem nada com Cristo.
ele é inimigo do povo de Deus. Ele é inimigo de Israel. Se ele é inimigo de Israel, ele é teu inimigo. Se você que é cristão, você que crê em Jesus, ele é teu inimigo. E outra, se ele votou contra Israel, ele votou contra você. Ele votou contra a sua eliminação. Ou seja, a favor da sua eliminação. Ele votou a favor da aniquilação da tua casa. Ele votou a favor da aniquilação do cristianismo aqui no Brasil. O Brasil não é dele. O Brasil é do povo brasileiro. E é um povo cristão. Um povo que crê no Deus Todo-Poderoso. Um povo que abre a boca e glorifica a Deus. E Deus então levanta no trono para chegar e atender os pedidos. Eu quero dizer nesta noite, não adianta Satanás se levantar contra os ungidos. Não adianta Satanás se levantar contra o povo de Deus. Não adianta Satanás se levantar contra Israel, porque quanto mais Satanás se levanta, maior é o topo, porque o Deus dos Deus, Senhor do Senhor, Ele está aqui nesta noite, Ele está neste país, Ele está na tua vida, Ele está na tua casa. Só para quem canta glória a Deus, ele bate a palma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não temos que nos acovardar quando alguém toca no que é de Deus. Não temos que nos acovardar quando alguém vai contra o Deus Todo-Poderoso. Que crente você é? Que cristão você é? Que ouve Satanás entregando o mundo ao abismo, ao pecado, o mundo ao inferno. E muitas das vezes você sabe que é contra você. Porque aceitar e contra o povo de Deus é pedir para ser lançado no lago de fogo eterno. Hey! Deus peleja pelo povo de Israel. Deus peleja pelo povo judeu. E contra os agrilhões é suicidar-se. E contra a espada do Deus vivo é suicidar-se. E contra aquele que fez o céu, a terra, o mar, que deu o fôlego de vida e que te fez a imagem conforme a semelhança dele, é suicídio. Eu fico olhando a cara desses cafajestes satanistas, como tem coragem de pegar um país cristão e dizer por toda a humanidade brasileira que eles são contra Israel, que eles são contra Deus. Contra Deus são eles, contra o Todo-Poderoso são eles, que eles não vão resistir no poder. O meu Deus derrubará todos eles de lá. Então nós vemos aqui acontecendo o que a Bíblia fala. Vemos que o Trump, ele aí reconheceu Jerusalém por completo capital de Israel. Jerusalém por completo capital de Israel. Isso quer dizer que a maior parte dos países votaram contra Israel e o Brasil no meio. Mas os Estados Unidos, que é muito inteligente e sábio, e outros países que votaram a favor de Israel, eles são terras abençoadas. Eles são povos abençoados. O diabo que está no poder do Brasil vai cair. O diabo que está no poder do Brasil não pode falar pelo povo cristão. O diabo que está no poder do Brasil não pode negar a Jesus pelo povo cristão que tem livre-arbítrio de adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu, como pastor, eu, como cristão, aprovo Israel. Jerusalém tem que ser devolvida total, 100% a Israel. Porque está escrito na Bíblia: ninguém pode ir contra os agrilhões. Você não pode ir contra uma bomba atômica que você não tem poder. Jesus é muito mais do que bomba atômica. Deus é muito mais do que bomba atômica. Então não há como Satanás se levantar contra os ungidos, porque se ele levantar, ele tem que cair. O meu Deus, ele é Deus de poder. O meu Deus é Deus que mata, é Deus que fere, é Deus que cura, é Deus que liberta. Mas aqueles que se levantam contra os ungidos, aquele que se levanta contra Israel, aquele que se levanta contra o povo de Deus, você que é cristão, você que é servo e serva de Deus, você que carrega uma Bíblia Sagrada
debaixo do braço, tem o dever de defender a terra santa. A Bíblia diz que Deus abençoaria a todos que abençoar a terra de Israel. A Bíblia diz que Deus prosperará a todos que abençoar a terra de Israel. Mas a Bíblia diz também que Deus, Ele amaldiçoará a terra que amaldiçoar Israel. Nós não seremos amaldiçoados por causa que um filho do diabo, nascido do Satanás, vem chegar e está amaldiçoando o nosso país. Eu quero te dizer que quando Jesus disse que ia acontecer esses mistérios, profecias para se cumprir, Deus está cumprindo aí, entregando Jerusalém totalmente nas mãos de Israel. E quero dizer, a maior potência do mundo é o povo de Deus, porque quem tem Jesus é poderoso. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem tem Jesus tem aquele que está sobre o mar, o céu, a terra, sobre o inferno. Se você tem Jesus, dá glória a Deus. Se você crê no Deus poderoso, dá glória a Deus. Nós vamos à guerra, nós vamos à guerra e nós não vamos nos calar, porque Jesus Cristo, Ele é e será o Senhor Jesus Cristo para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Mas os filhos de Satanás já mandou um recado para Jerusalém. E já mandou um recado também para o presidente Trump, dizendo, apesar que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas já mandaram. Eu só estou olhando o que aconteceu biblicamente. Estou olhando profecias. Não estou olhando de quem Deus está usando lá. Eu estou olhando profecias. O presidente Trump já foi ameaçado que aqueles terroristas prometeram que vão queimar o corpo dele em cima do monte. Aonde está a mesquita deles? Mas eles não podem. Sabe por quê? Que eles não têm poder? Porque aquele que apoia Israel tem a proteção do Deus divino. Se falasse que ia queimar esse teme em cima do monte, aí eu digo que com certeza ele conseguiria. E o povo de Deus, com certeza, glorificava e exaltava o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo de Deus, ele não está aqui para aceitar um levante contra Israel. Nós, cristãos, não aceitamos. E ainda vem esses políticos corruptos, sujos, que se titulam de crente, de cristão, ainda fazer campanha para o diabo que está no poder. Ainda você acredita nestes homens que se chamam Marco Feliciano? Esses outros aí que estão com o rabo preso. E você com a cara, e muitos com a cara de pau, vai lá e vai votar nesses cidadãos. Cidadão amigo das trevas, cidadão Judas Iscariote, cidadão que faz campanha para o diabo permanecer no poder, para te destruir, para acabar com você e tua família. Aquele que se mistura com o pecado é pior do que o pecado. É por isso que eu quero te dizer, Jesus não falou para os fariseus que na geração deles não teria nenhum sinal haveria. Mas na nossa geração os sinais estão acontecendo. Está se cumprindo Mateus capítulo 24. Está se cumprindo, o arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatamento está prestes a acontecer. E quero te dizer que esse tratado de paz que o anticristo fará após o arrebatamento para construir o terceiro templo. Porque toda essa briga, essa discussão do Satanás com Jeová, ali, do derrotado com o vitorioso vencerá e venceu, porque ele é vencedor. O que vai acontecer? Final da história, Jerusalém vai mesmo ficar com Israel. É bíblico. A mesquita dos muçulmanos vai ser derrubada e vai construir o templo de Salomão ali. Porém, nessas alturas, o noivo já arrebatou a noiva. A noiva já saiu daqui. Sabe por quê? Porque quando acontecer isso, essa confirmação, quando todos os países se unirem e confirmarem, o anticristo ali então fazer aquela falsa paz, porque a guerra começou. Já começou, irmão,
o ódio, a ira para destruir Israel, destruir os cristãos. Porque eu vou dizer uma coisa: esses filhos de Satanás que vêm destruindo o povo de Deus, eles não têm ódio só do povo de Israel que é judeu, não. Eles têm ódio de todos que são chamados cristãos. Não importa a sua nacionalidade, não importa se você é brasileiro, é africano, é japonês, é chinês, não importa se você é alemão, não importa se você é da Rússia, não importa se você é da Itália, da Áustria, não importa se você é de Portugal. Eles querem saber o seguinte: você é cristão? Você adora um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré? Então você é nosso inimigo. Então lembra que na verdade nós somos inimigo para eles. E por isso, quem se opõe ao Todo-Poderoso, quem poderá se levantar contra aquele ungido? Quem poderá se levantar contra o Todo-Poderoso? Quem poderá se levantar contra os santos de Deus? Ninguém pode levantar contra os santos de Deus, porque o Senhor peleja por eles. Aleluia. Veja que a Bíblia nos fala bem claramente. Veja que a Bíblia nos fala bem claramente, né? Que na nossa época, no nosso tempo agora, terão sim um sinal. Os sinais todos antes do arrebatamento. Só falta um. Só falta qual? Só falta mesmo o arrebatamento para cumprir o tempo da graça. Quando o arrebatamento acontecer, o tempo da graça acaba e inicia-se os 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de caça aos cristãos. São esses que têm ódio, que tentarão e que tentam matar e aniquilar os cristãos. Mas o exército do Senhor é mais forte. Então veja que diante disso tudo, eu quero aqui trazer também sobre o cego, a qual Jesus, escute, Jesus estava dizendo nessa mensagem do cego, que ele cuspiu e passou nos olhos do cego. Preste atenção, ele estava nos transmitindo uma mensagem revelada que o Senhor me revelou aqui agora também. Sabe qual é a mensagem? Ele estava dizendo: filho, Jesus erra, sim ou não? Jesus erra, sim ou não, igreja? O milagre de Deus é errado, sim ou não? Preste bem atenção. Nós temos que dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Sobre o cego, que a Bíblia fala, neste momento aqui, sobre os cegos, que então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Veja bem, escute. De todos os milagres que o Senhor Jesus ele fez, a única vez que ele orou 2 vezes foi aqui. Lembre, a única vez que ele orou 2 vezes para fazer com que a pessoa recebesse a cura foi aqui. Ninguém nunca perguntou isso, né? Em todos os outros milagres ele disse aconteceu. No milagre do paralítico andou perfeito, não teve imperfeição nenhuma. No milagre do cego de Jericó, ele enxergou perfeito, não precisou orar 2 vezes. No milagre da ressurreição da filha da viúva de Naim, ele orou 1 vez, não precisou 2 vezes para ressuscitar. No milagre de Lázaro, ele orou 1 vez, não precisou 2 vezes para ressuscitar. No milagre da água com vinho, ele orou 1 vez para transformar, não precisou ser 2 vezes para testar. No milagre do peixe e do pão, ele orou 1 vez, aconteceu um milagre para que 5.000 homens comessem, mas fora mulheres e crianças, e o restante do primeiro milagre sobrou 4.000, ainda sobrou 12 cestos de pão e peixe, que 4.000 homens, né, fora mulheres e crianças, comeram do peixe e do pão, mas ele orou 1 vez. Ninguém nunca se perguntou o porquê. Porque todo o milagre que Jesus fez, ele orou 1 vez e a perfeição aconteceu. E o Senhor está dizendo, estou revelando isto hoje aqui para nós. Ele está dizendo, veja que nós vemos o único milagre que eu me recordo, que Jesus orou 2 vezes. Mas Jesus não é Deus? Por que ele precisaria orar 2 vezes?
se Ele é Deus, Ele não falou 2 vezes para nascer as estrelas. Ele não falou 2 vezes para fazer o homem. Ele não falou 2 vezes para haver os pássaros. Ele não falou 2 vezes para nada. Ele falou uma vez. Ele diz: haja luz. E não ficou lá luz tentando agir para ele falar: haja luz. Ele não falou: façamos o homem. E o homem começou a se progredir, saiu meio tortinho e tal, aquilo outro. Aí ele foi lá e falou 2 vezes: façamos o homem. E o homem se consertou. Não. Deus vai revelar algo que nunca me revelou. Aqui, olha o que o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui. As pessoas perguntam: por que Jesus, em todos os seus milagres, Ele fez numa só palavra? Porque Jesus é a palavra, e a palavra tem poder. Será que Jesus falha, irmão Jonas? Olha só, quando Jesus curou os 10 leprosos, Ele só disse uma vez. Ele disse: vai e mostra aos sacerdotes. Mas espera aí, mas naquele exato momento, naquela hora, a enfermidade continuava. Mas Jesus não voltou e falou assim: ei, volta aqui, mais uma vez, vai, porque a enfermidade vai sair agora. Não. Jesus disse: vai e mostra aos sacerdotes. Jesus então mandou ir. No meio do caminho, os 10 leprosos ficaram sãos. Só quantas vezes Jesus mandou? Deu ordem para a enfermidade embora? Uma vez. Então, se nós formos pegar exemplo por exemplo, nós vamos ver que Jesus deu um comando de uma vez. Quando Jesus expulsou os demônios, de uma vez, Ele disse: ide. Ele deu ordem uma vez. Eu não estou falando de mim e não estou falando de você, que somos simples servos do Senhor e acreditamos nos seus milagres, mas estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que tem o título de Deus, cabe a Ele, e Ele é Deus, e Ele reina para sempre. Então veja aqui, que nessa mensagem do cego de Betesda, Deus revelou algo da nossa geração. Veja que o versículo sobre geração má me pede um sinal. Geração má, incrédula, me pede um sinal. Por isso que veio o versículo antes, para depois Jesus mostrar no cego depois. Mas ninguém ainda acordou para a realidade. Escute, essa mensagem que Jesus disse, olha aqui, Ele cuspiu e passou nos olhos do cego. Você nunca se perguntou, se eu, por exemplo, orar para uma pessoa aqui e disser: esteja curada, eu como homem pecador que usei a minha fé no Senhor, se essa pessoa não for curada na hora, o orador vai ficar constrangido, não vai? Você que deveria receber o milagre também ficaria constrangido, não? Mas eu quero dizer que aquele milagre que Jesus fez naquele cego foi de propósito. Aqui eu estou mostrando um futuro para que nós temos visão espiritual e não caiamos o que? No espírito do erro, do engano que haveria na última geração da ressurreição, ou seja, do arrebatamento. O que Jesus estava dizendo para nós, Ele estava dizendo para os cristãos, para os discípulos assim: filho, eu estou aqui mostrando que o anticristo, que o falso profeta que vai vir na geração do arrebatamento, eles farão de milagres com o espírito do erro. E o espírito do erro, ele nunca é perfeito. Quem está me entendendo? Eu nunca vi na Bíblia Jesus Cristo curar alguém, um paralítico, ele levantar e sair andando e continuar paralítico, mas andando. Eu nunca vi um morto sendo ressuscitado, ressuscitar pela metade e depois morrer de novo. Eu vi
Eu vi um testemunho de um nigeriano, que ele era bruxo e tal, aquilo outro. Quando ele chegou, ele encontrou o diabo, e ele achava que era o grandão, e ele começou a conhecer Jesus, mas ele ainda continuou com Satanás. E ele disse: olha, eu quero fazer uma coisa. Ainda não mostrei para ninguém aqui nessa aldeia que tem um bruxo que ressuscita alguém. E ele então fez um pacto com Satanás e disse: eu quero que você me ajude a ressuscitar, ressuscite. Morreu um homem na aldeia muito renomado, e trouxeram aquele homem na frente dele, e ele disse que ali ele começou a fazer os ritual, e o corpo do homem se levantou e saiu andando. As pessoas começaram a bater palma, as pessoas começaram a se idolatrar, mas ele disse: olha, só que as pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo. Aquele homem estava andando, ele estava morto. Os espíritos entrou nele e pôs ele de pé, e os espíritos carregavam ele, colocavam de pé e andava com ele, e as pessoas pensavam que ele tinha vida, porque quem pode dar vida é só Jesus Cristo de Nazaré. É ele que dá vida, é ele que tira a vida, é ele que ressuscita, é ele que tem poder, é ele que é Deus, é ele que é Senhor. Se você quer, abra tua boca e dê glória a Deus. Aquele homem disse que aquele defunto começou a andar, mas eram os demônios que estavam dentro dele, e outros segurando no braço, levantando o braço para dizer que estava vivo. Mas aí os demônios não pôde andar mais, eles caíram, o corpo caiu, porque este poder só pertence ao Choriscando Ipanaguei e Dário Suicai, ao nosso Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o Deus da vida, é Ele que é o Senhor da terra, do mar, é Ele que é o Deus que está presente aqui. Se você crer, vai começar a deixar Jesus entrar na tua vida, porque hoje é um culto de libertação, e hoje com certeza o Espírito Santo de Deus vai fazer milagre na tua vida. Ei, escute! Então quem tem poder é só Jesus. Jesus, ele deu ordem ao Lázaro para ressuscitar, e Lázaro andou até que ele viveu até o último dia de vida dele. Mas todo mundo viu que ele teve vida. Quem tem poder de dar vida é só Jesus. Quem tem poder de dar vitória é só Jesus. Quem tem poder de dar autoridade contra os infernos é só Jesus. É por isso que ele disse, lá em São Marcos capítulo 16, 15: e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crê. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Mas ainda mais, Jesus não ficou muito contente em só dizer isso para nos alertar. Ele se alegrou mais em dizer, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum mal, nenhum chegará a ti. Eu quero te dizer que quando o Senhor ele me outorgou de poder, de autoridade, eu sirvo a um Deus vivo, porque o poder de Deus ele não falha, o poder de Deus é real. Ah, meu Deus do céu, ninguém nunca viu nessa mensagem, ninguém nunca pensou nessa mensagem deste cego, porque Jesus Cristo aqui, ele teve que fazer uma operação do erro e depois outra operação real. Não é que Jesus errou, porque aos olhos de muitas pessoas, até hoje muita pessoa fala assim, mas Jesus orou, mas na hora o cego não ficou curado, ficou meio curado. Não é isso que o povo anda dizendo? Até Jesus precisou orar 2 vezes. Eu já falei isso também. Não esquenta não. Até Jesus já precisou orar 2 vezes. Mas o Espírito Santo me revela hoje aqui. Ele falou, meu filho, eu vou te dizer agora sobre aquele mito tanto que vocês usam aí, que até Jesus precisou orar 2 vezes. Ele disse, quem te fez? Eu disse, o Senhor. Quem fez o céu, a terra e o mar? O Senhor. Quem fez todas essas planícies? O Senhor. Quem fez os anjos? O Senhor. As estrelas? O Senhor. Quem dá vida? O Senhor. Então por que eu tenho que chegar? Ei, eu não orei 2 vezes. Ele disse para mim que eu não orei 2 vezes para colar a orelha do Malco. Pedro cortou a orelha do Malco, e eu não fui lá orar para colar e depois orar para cicatrizar, não. Eu coloquei, já estava pronto. Todo mundo podia analisar que parecia
não preciso fazer milagre tentando 2 vezes. Eu sou Deus. Por isso que a minha palavra diz o Senhor. Quando eu falo sim, sim é sim, sim. Não, não é não, não. Ou é sim ou é não. Passou disso, é procedência de Satanás. Então o que Jesus queria mostrar para nós neste texto, olha aqui para vocês verem. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus permitiu. Ei, olha para mim. Olhe para mim. Pegando o cego e pegando a mulher do fluxo de sangue, todos dois tinham uma fé compatível de receber a cura. Todos dois tinham uma fé compatível de ser libertos. Veja que nós vemos a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, que ela derramava sangue. Ela disse: se ao menos eu tocar nas vestes do mestre, serei curada. Escute. Ela tocou. Ela tocou. Você imagina, olhe para mim. Imagina uma mulher, ela tocar na fonte de poder e receber a cura. Quão glorioso será, né? Agora você já imaginou a fonte de poder tocar em você? Seria triplicadamente ainda mais poder na tua vida, não é verdade? É ou não é? Olha, trouxeram o cego para que Jesus o quê? Tocasse nele. Vamos associar. A mulher do fluxo de sangue teve que tocar em Jesus. Agora nós vemos aqui que Jesus tem que tocar no cego. Pera aí. Você já imaginou? Já imaginou Jesus passando perto na sua rua, no meio daqueles milhões de pessoas atrás dele, e você lá, subindo na árvore, olhando para ele, e ele olhar para você, a atenção dele ser chamada para você, e ele dirigir até você e dizer: desce daí, porque hoje convém morar na tua casa. Você imagina que prioridade para o cristão é? Você imagina Jesus se oferecer para um mero ser humano mortal? Ei, você já imaginou? Você imagina que aquela mulher do 12 fluxos de sangue, ela foi, no 12 anos de fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e recebeu a cura instantaneamente. E não foi 2 vezes, foi uma vez só. Peraí, mas se de Jesus saiu virtude, porque a mulher tocou, digamos aí, a potência de você ir de encontro a um carro, a um avião chocando com um avião, um avião chocando com um pássaro, vamos lá. Um avião chocando com um pássaro, o pássaro espatifa todinho e deixa só uma manchinha no avião. Mas digamos aí, imagina se o pássaro espatifa todinho. Agora você imaginou se o avião viesse ao encontro do pássaro? O pássaro sumia antes de chegar no avião. Porque a potência do avião para cima do pássaro um pássaro é muito mais potente do que o pássaro que é leve para um avião. Assim é o nosso Cristo. A potência do poder do nosso Deus, quando ele chega. Por isso que Moisés não podia ver Deus pela frente. Porque Moisés viu Deus pelas costas. Porque se Moisés visse Deus pela frente, ele morreria. E mesmo vendo Deus pela frente, pelas costas, a Bíblia diz que Moisés tinha que colocar um pano no rosto, para que os homens não vejam o rosto dele, porque eles seriam mortos, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. Isso porque Deus foi até Moisés. Deus, quando ele diz: eu vou até você, Moisés, subiu de lá de baixo até aqui no Monte Horebe, agora eu vou até você. Quando que Deus foi até Moisés? Quando ele chegou e mostrou a Moisés a fisionomia dele pelas costas. Que maravilhoso! Moisés, só de ver, foi impactado. A glória de Deus envolveu Moisés. Ele desceu daquele monte flutuando, cheio da glória de Deus. E ele foi descendo naquele lugar, e as pessoas que olhavam para Moisés ficavam mal, porque o rosto de Moisés brilhava, o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. É assim que o cristão tem que ir ao encontro
você se achega a Deus, Deus se achega a você. Quando você se achega a Deus, você ainda consegue ainda sentir um pouco da presença. Mas quando Deus chega até você, a presença de Deus é totalmente forte, muito mais forte na tua vida. Escute, veja que o versículo sobre os fariseus perguntando para Jesus sobre a geração dá um sinal para a gente, né? Quando será? Jesus disse: ó, geração incrédula e geração má, uma coisa eu vos afirmo, que não haverá nenhum sinal na sua geração. Mas aí Jesus, no versículo 22, já mostra para aqueles que têm visão espiritual. Ele estava mostrando: traga-me um cego. Levaram-lhe o cego. O cego veio até Jesus, porque levaram o cego até Jesus, para que Jesus lhe tocasse. Olha aqui a diferença, irmão Pedro. Jesus é que tinha que tocar no cego. Já não vemos aí a mulher do fruto de sangue tocando Jesus, não é? Então vemos que quando Jesus ele toca algo, a bênção é muito mais multiplicada do que você tocar nele. Tem muita gente que alcança que ele toque na gente. A gente costuma tanto se aproximar perto do rei, que nós tocamos nele e já acostumamos, não vemos muita coisa. Mas quando nós chegarmos e começamos a descer a casa do oleiro, isso desperta ele fala: agora é minha vez de tocar em você. E quando Jesus toca, nós vemos uma comparação de sinais diferentes. Lá no Egito, os magos imitaram também a Moisés, transformando a serpente, a vara em serpente, em cobra. Mas não era serpente, todas as duas. Mas o poder de Deus é maior. Como Deus mostrou: eu sou mais poderoso, eu sou poderoso, todo poderoso, então eu tenho poder total. Eu vou mostrar que a minha serpente engole a dos magos. Imagina você vendo uma cena dessa, o teu Deus poderoso engolindo o inimigo. O nosso Deus, ele é assim, ele abre a boca. Quando ele abriu a boca do mar e engoliu os inimigos dele, ele engoliu, ele fez engolir os inimigos de Israel. Faraó e toda a sua carruagem, todos os seus soldados, eles foram aniquilados. Muitos contam a história e diz que Faraó não morreu lá no mar, não morreu, porque quando todo o exército sai para uma batalha, quem vai é o cabeça, é o rei, é o chefe, é ele que vai comandando. Quando Satanás ele vem para uma destruição nessa terra, ele então, quando ele recebe a invocação, ele não manda o secretário dele, ele vem com o secretário, ele vem na frente, ele vem comandando o seu exército. E quando ele depara com todo o poderoso na frente dele, ele começa a gritar Caim, ele começa a até tropeçar em Abel, ele começa a chegar e chorar, ele começa a implorar, porque ele vê o Deus Todo-Poderoso reluzendo, relampejando, trovejando. Ei, esse é o Deus que nós servimos, o Senhor do Senhor, o Deus de Israel. E quando Deus ele mata os seus inimigos, ele não deixa os seus capatazes, ele começa a destruir pelos cabeças. Jesus nos ensinou assim: quer matar a serpente? Pisa na cabeça, esmaga a cabeça dela. Se você esmagar a cauda, ela te pica. Se você esmagar o meio dela, ela te pica. Então você tem que pisar na cabeça da serpente. Foi o que nosso Jesus fez. Ele foi na cabeça. Ele não foi nos demôniozinhos, aqueles porquinhos, aquelas coisas que não prestam, que não tem nem mesmo uma comparação. Ele foi no chefão, no Senhor das trevas lá embaixo. Pisou na cabeça de Lucifer. Ele estraçaiou a cabeça de Lucifer. Ele mostrou para o inferno dele que quem manda no inferno não é o Lucifer. Quem manda no inferno não é Pombagira. Quem manda no inferno não é tranca-rua. Quem manda no inferno não é Chucaveira. Quem manda no inferno não é Eixo da Morte. Quem manda no inferno não é Satanás. Quem manda no inferno é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aquele que há de vir e vai prender a Satanás no meu ano. O nome dele é Jesus. Você crê na glória a Deus aí? Bata a palma glorificando a Deus aí. Quando
Satanás está no trono dele. Satanás tem que se ajoelhar e dizer: mestre, meu Senhor, tu manda aqui, tu faz o que queres. Eu sou o teu cachorrinho de estimação, eu sou o grão de areia para tu pisar, eu sou o tapete para o teu povo pisar. Eu estou aqui para chegar e ser queimado com teu fogo. Jesus olha e começa a rajar fogo em todo o inferno. Os demônios saem correndo, saem gritando, até as almas ficam com medo. Mas eu vou te dizer uma coisa: o nosso Deus que está aqui está na tua casa. E lembre de uma coisa: Satanás não tem poder para resistir o Deus que você tem. Levanta a tua cabeça, levanta a tua mão de autoridade, repreenda essa legião, a legião do ar, legião das nuvens, legião do abismo. Em nome de Jesus, nós te repreendemos e todo o poder das trevas cai por terra. Todo demônio que está no coração aflito, todo demônio que está no coração de suicídio, todo demônio que está no coração do pecado, em nome de Jesus agora, eu estou agora determinando que todo mal caia por terra, em nome do Messias. Mas eu vou dizer, o que a gente nunca entendeu, irmão Jonas, é porque Jesus, ele curou 2 vezes o cego. Eu posso dizer para você que possa haver muitas interpretações dos homens carnais nisso aqui, mas na interpretação espiritual, o Senhor Jesus, ele está me dizendo: esta é a realidade, meu filho, que eu estou te mostrando, porque que eu tive que orar 2 vezes para o cego ser curado. Um Deus orar 2 vezes para uma criatura que ele fez, que ele colocou a orelha, que ele colocou os olhos, que ele colocou cada dentinho, que ele criou cada raiz dos dentes, cada um com o seu nome. Um Deus que criou os olhos com a menina dos olhos, que colocou as córneas, que colocou as pontes afemas no coração. Um Deus que conhece todo o batimento do corpo. Um Deus que conhece do que a pele humana é feita. Porque na verdade a ciência, ela acha que descobriu, e ela nunca descobriu como é de verdade. Simplesmente ela diz que é um tecido. Mas quem tem a lista completa dessa criação é o Todo-Poderoso. Quando você precisa de uma peça, é Ele que chega e troca. Seu rim está podre, Ele faz nascer outro aí dentro. Seu fígado está podre, Ele coloca outro aí dentro. Seu coração está podre, Ele coloca outro aí dentro. Ele tem poder para aparecer. Ele não traz lá do céu, Ele faz aparecer pelo poder da sua palavra. Muitas pessoas dizem que lá no céu tem um banco de órgãos humanos, espiritual. Não acredito. Não acredito. Eu já vi em visões pessoas que já viram o anjo descendo com bisturim e mesas e bandeja cirúrgica. Mas nunca vi em visões alguém dizer que esses anjos dentro da mesa, dentro da bandeja, estava um coração, estava um fígado, estava um pulmão, estava um rim. Não. Sabe por quê? Os anjos, eles descem porque ele só faz a troca. Na hora ali que os anjos vai descendo, Jesus faz acontecer, materializar. Jesus, ele transforma, ele renova, e aquilo ali começa a entrar dentro do corpo humano e começa a dar vida. Esse Jesus que faz, que tem poder. Uma certa vez eu estava em Rondônia, eu estava orando, quando o Espírito Santo de Deus me disse assim: ei, aqui dentro tem uma mulher de um pastor, que na verdade ela vai fazer uma cirurgia, e essa cirurgia ela vai arrancar o útero, e ela numa quarta-feira, e ela ia arrancar o útero na sexta-feira. De repente aquela mulher, ela levanta a mão, era a mulher de um pastor lá, muito renomado, lá na Madureira, aonde eu fui pregar, em Rondônia e Vineira, e de repente, naquele exato momento, aquela mulher veio, e ela confessou e disse: pastor, eu estou com cirurgia marcada, hoje é quarta-feira, depois de amanhã na sexta-feira, eu tenho que passar pelo médico, o meu útero está podre, eu não posso ficar com ele mais, ele vai ser arrancado,
ele vai ser eliminado. Mas o Senhor, ele mandou eu dizer para aquela mulher: hoje mesmo o Deus de Israel está fazendo brotar o útero novo em ti. Aí o teu útero velho, ele vai embora, ele vai ser lançado fora. Mas o Senhor, ele renova agora o teu útero. Naquele exato momento eu orei e passou-se 2 dias. Naquele momento que a mulher foi lá fazer o exame, ali o médico ficou impactado. Sabe por quê? Porque a mulher estava com o útero de uma jovem de 12 anos de idade. O médico ficou pasmado, ele não soube entender o que havia acontecido. Aquela mulher começou a glorificar, começou a exaltar e falar o poder de Deus que tem na vida dele. O nosso Deus é Deus, ele tira pulmão, ele troca por outro, ele tira coração, ele dá outro, ele manda, ele é Senhor, ele é Deus que cura, que salva, que batiza, que liberta e leva para o céu. Veja só, aquela mulher ficou curada, o marido ficou feliz, aquela mulher agora podia gerar mais filhos. 12 anos era o útero de uma jovem que aquele doutor falou. Senhor, eu não estou entendendo, como pode? E muitos que vão assistir esse vídeo aqui, que me conhecem, lá em Rondônia, até mesmo quem sabe essa mulher ou o pastor vai dizer verdade. Eu agradeço primeiramente a Deus e Deus por ter usado. A missionária estava lá no dia. Eu não preciso de subir no altar para mentir. Eu já vi o Senhor fazer cirurgia e trocar coração de um homem lá em São Paulo, a qual ele não tinha mais solução. Ele ia fazer a cirurgia e ele ia morrer. Deus deu um coração novo para ele. Deus não trouxe lá do céu, ele fez nascer. Imagina Deus lá com um banco de órgãos humanos. Está aparecendo o SUS precisando de que tem um estoque. Jesus não precisa estocar. Jesus não precisa estocar órgãos humanos. Ele simplesmente faz aparecer. Ele simplesmente só diz assim: apareça. Jesus, ele é Deus que cura infecção. Jesus cura toda enfermidade. Uma senhora que não podia ver, o outro homem que não podia andar, com a bengala nas suas mãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu digo para você? Porque o milagre que Jesus faz não é um milagre torto, não é um milagre passageiro. Se Jesus disser que te curou, curou mesmo. Ele pode deixar um sinal na tua vida para que você, na verdade, não se exalte. Assim como ele fez com Pedro. Existem pessoas que, na verdade, ela recebe a cura divina mesmo, mas ainda continua com alguma sequelinha, no sentido de quê? Por causa do pecado dela. Nós não estamos falando de criança. Mas o que eu quero dizer para você neste momento? Eu estava em São Paulo, Deus me disse assim: diga para este homem aleijado que está andando com a muleta para ele andar. Eu olhei, era a primeira vez que o Senhor estava me usando naquele tipo de libertação. Eu disse: Senhor, eu não tenho coragem. Ele disse: o que você está fazendo aí? Eu disse: Senhor, eu comecei a gelar. Eu comecei a ficar mais negro. Eu comecei a branquecer. Eu comecei a mudar de cor. E ele disse: diga para este homem largar a muleta e andar. E como que eu digo? Aquilo engasgou. E eu então olhei e disse assim: Jesus falou assim: fala, rapaz, eu não te escolhi do meio dos medrosos, não. Tu és valente, eu te escolhi. Tu és meu, deu o mundo pelo teu resgate. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, Jesus. Olha, senhor, Deus está mandando falar aqui contigo assim. O camarada fitou o olho em mim e olhava para mim conforme que eu pensando mesmo. Ele falou assim: agora. Enquanto ele falava agora, eu falava assim: eu acho que não. Eu olhava para o irmãozinho que estava aqui, o irmão Zé Domingo, que era o irmão que estava da Igreja Assembleia de Deus, a Madureira. Eu olhava assim e tal, aquilo outro, eu começava a suar igual cuscuz. E Jesus dizia assim: o que é que você vê fazer? Que é o tanto de gente. O salão era um pouco maior, dava 2 desse aqui, mas tinha muita gente que necessitava. Tinha gente até fora da porta. A porta era assim, a porta era já na minha direção. Eu disse: Senhor, se eu mandar essa pessoa chegar e andar, e se ele não andar, eu já ganho aqui a porta e saio correndo, nunca mais volto aqui. Meu sogro não me escala para pregar mais aqui não. Eu olhava para o homem, olhava para a porta, olhava para o homem, olhava para a porta. Eu dizia: Senhor, o que eu faço? Ele diz: fala. E fala, diz que eu vou. Diz assim: em nome de Jesus, larga a bengala e anda.
Eu falei, Jesus, se ele não largar, ele vai largar na minha cabeça essa bengala. Fiquei assim com medo, com restrição. Nunca tinha visto um sinal desses acontecer através de mim, com o Senhor me usando. Enquanto o Senhor curava as pessoas ali, eu comecei a animar, mas depois, aí naquele momento, eu chegou e falou assim, e o camarada lá estava tortinho assim, com a bengalinha assim na mão, assim, toda assim. Eu falei, poxa, o homem tem inglês mesmo, parece um anzol daqueles melhor. Eu comecei a ficar azul, vermelho, verde, amarelo, todos os lápis de cor eu tinha dentro da caixinha. Até aqueles lápis de cera também já estava tendo. Comecei a pingar igual vela quando está derramando e chorando. Aquele calor, porque vela quando está esquentando vai derretendo. Comecei a derreter, comecei a ficar assim. Falei, Senhor, o que está acontecendo? As minhas pernas estão começando a bater uma na outra. Ele disse, não preocupa não, que isso aí é poder. Eu falei, poder, Jesus? É poder para quê? Para correr? Passa, olha nas canelas e vai correndo. Primeira coisa que eu dava uma olhada para ver se eu tinha alguém que olhasse para ver se ia sair para correr atrás de mim. Eu olhei para o velhinho, irmão Zé Domingo, e falei assim, esse aqui não vai conseguir nem chegar na porta atrás de mim. Mas também não põe mais a cara aqui. Daí eu cheguei, olhei e disse assim, Senhor, e aí? E eu falei, irmão, Deus vai curar aqui, Deus vai levantar paralítico, Deus vai curar paralítico. O povo, glória a Deus, aleluia, o fogo caiu. Eu falei, Jesus está caindo lá, mas aqui eu estou gelado. Estou gelado de medo, Jesus, eu estou aqui tremendo igual vara. Suava frio. De repente, por um acaso, Deus começou a me usar em língua estranha. E eu só cheguei e falei assim, em nome de Jesus, larga a tua bengala e anda. Virei para o lado do irmão, mirei a porta. Falei, é agora que eu vou sair correndo às pressas. Quando eu peguei, eu olhei assim, que eu fiz assim, que eu olhei, o camarada, ele estava dando pulo, glória a Deus, aleluia. Eu pensei que ele estava dando banguelada, aquelas bengaladas lá, bangalada, aquelas bengaladas lá nas pessoas. Pensei que estava dando as bengaladas lá nas pessoas lá. E eu olhei e tal, eu vi o homem glorificando, levantando lá as suas bengalas lá e andando e correndo dentro da igreja perfeitamente. Então veja bem, não só esses só os milagres, são muitos milagres que Jesus já curou para a honra e glória dele através da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, eu, Zezito, caroço, um câncer que apareceu na minha perna, caroção. Deitei num dia, tranquilo, tinha nada. No outro dia que eu levanto com aquele caroço pendurado na minha perna, lá na coxa assim. Olhei, parecia uma pedra, falei, Jesus, o que é isso? Jeová falou, é um câncer. Falei, estou lascado. Mas o Senhor Jesus então disse para mim, faz 7 dias de unção aí, eu já era pastor mesmo. Comecei ungindo. Fui ungindo, deu 7 dias, não desapareceu, o trem piorou. Jeová falou, faz mais 7. Fiz mais 7 unção. Na 14ª, o câncer foi embora. Então veja bem, para que você possa entender. Jesus então trouxeram um cego para quê? Para que Jesus tocasse. Quando Jesus foi lá, Jesus tocou. O que Jesus estava mostrando? Só Ele tem este poder. Jesus é Ele que dá poder. Ele deu poder aos demônios, poder aos demônios é poder a Satanás, é Ele que deu poder. Até o poder do diabo, ele é limitado. Mas o poder do nosso Deus é ilimitado. Então quando o Senhor, Ele nos dá a autoridade de usar o poder dEle, o poder da nossa vida de Deus, a nossa vida fica ilimitado. Fica superiores, bilhões de vezes mais do que Satanás. Mas Satanás tem um poder derrotado, um poder para ele. Porque imagina, né? O diabo não tem nenhum poder, Deus não dá nenhum poder para ele peitar o nosso Deus, para ele tentar, né? O nosso Deus, ele não é covarde. O nosso Deus, ele dá até condições do inimigo dele mostrar alguma coisa dele. Veja lá que no Egito, né? Os magos mostrou lá a mentira lá, transformou a serpente em cobra. Quer dizer, todo mundo viu. E se você não tiver visão espiritual, você vai ser o mesmo milagre. Por quê? Veja bem, eu quero comparar o milagre que Jesus mostrou aqui. Jesus mostra neste capítulo, neste versículo, capítulo de Marcos 8, versículo 22, que nessa geração, Ele está mostrando
a ação dos falsos profetas aqui. Por que Jesus não curou de uma vez? Se Ele é Deus, não é isso? Se Ele é Senhor, Ele não desceu da cruz para salvar Ele e os outros porque Ele tinha que morrer ali. Mas se não fosse a hora dele morrer, Ele ia descer. E não ia ter um cravo, não ia ter nada nele. Aqueles pregos iriam se curvar diante dele. Veja aqui que Jesus chegou e fez o quê? Trouxeram o cego até Jesus. Jesus então fez o quê? Foi lá, cuspiu na mão. Cuspiu. E ele passou nos olhos. Que na verdade, esse versículo aqui fala sobre, se me foge a memória, que Jesus mandou, se me foge a memória, é o mesmo cego, né, que não só milagre, mas Jesus mandou ele lavar no tanque de Siloé. Se não for, mas se não foge a memória. Mas esses aqui, ele cuspiu. Ele cuspiu nas mãos e passou nos olhos do cego. O que era para acontecer com o cego? Ver imediatamente. Por que, Jonas? O cego não viu imediatamente. Porque Jesus já tinha falado para aquela geração, ó geração incrédula, na sua geração não terá nenhum sinal. Lembra? Mas na geração da redenção, na geração do arrebatamento terá. E é na geração do arrebatamento é que aparecerão. Quais são os sinais? Falsos profetas, falsos cristos, terremoto, maremotos, guerra, rumores de guerra, fome, peste. Não é isso? Esses são os sinais da nossa geração. Então, Jesus estava mostrando naquele cego. Ele disse, veja que na próxima, nessa geração, vai vir, nessa geração, virá falsos cristos e falsos profetas. Sabe o que eles vão fazer? Eu vou dar uma demonstração, era o que Jesus estava dizendo. Eu vou mostrar o que eles vão fazer. E você que é meu servo, você que é minha serva, você que é meu filho e minha filha, você vai chegar e vai saber definir o milagre que vem de Deus e o milagre que vem do inferno. Porque o milagre que vem de Deus é perfeito, o que vem do inferno é aí. Então Jesus fez com que aquele milagre ali não fosse perfeito, para mostrar no futuro que o anticristo, que os falsos profetas e que o falso Cristo, o anticristo e os falsos profetas, eles iriam fazer um milagre igualzinho lá no Egito, com os magos. Só que porém o milagre de Deus é maior. Quem cura perfeito? Só quem? Quem cura perfeito, igreja? Só quem? Jesus. De novo. Jesus. Quem? Jesus. Só Ele cura. Só Ele cura. Se Ele chegar, veja que o servo do centurião, ele estava o quê? Enfermo, a ponto de morrer. O centurião chegou, ouviu Jesus dizer, vai, porque ele vive. Chegou lá, o servo estava curado. Uma vez. Por que Jesus, de todos esses milagres, ele dizia uma vez aconteceu, mas o cego, ele cuspiu de Betesda lá, ele cuspiu duas vezes. Ele cuspiu uma vez e orou duas vezes. Por quê? Esse é o problema. É isso que o Senhor Jesus nos mostra, para a gente acautelar dos falsos profetas que hoje estamos. Veja bem, escute. Olha aqui. Eu estava analisando um vídeo de um indiano que orou para uma criança levantar da cadeira de roda. Estava avaliando um vídeo do David Wong, que orou aqui no Brasil para curar uma criança que estava na cadeira de roda. Todos dois da mesma história. Veja, Jesus, quando ele chegou para o cego, ele cuspiu e perguntou para ele, o que você vê? Ele disse, vejo homens como árvores andando. Então quer dizer que a cura não é perfeita. Não existe uma cura ali. O cego poderia sair dali e agradecer a Jesus, falar, obrigado Jesus, viu? Porque o Senhor me curou. Eu por menos agora, posso dizer para o Senhor que o Senhor trocou eu ver as pessoas através de árvore. Agora eu não vejo mais ser humano, eu vejo a árvore. O Senhor mudou a minha história, né? Agora eu não posso ver minha mãe, eu vou ver meu pai, é uma árvore, minha mãe é uma árvore, meu irmão é uma árvore, meu tio é uma árvore, meus cachorrinhos é uma árvore. Eu começo a ver tudo árvore. Então o Senhor trocou.
O Senhor me tirou de um ser humano e me levou para a floresta. Ele poderia dizer isso e não agradecer, falar, eu só piorei a situação. Veja, Jesus, quando ele fez aquilo, ele estava dizendo para o mundo, está vendo aqui, filhos, este sinal que eu fiz, que é imperfeito para os homens, que é imperfeito, que você não aprova, que talvez a mãe e o pai desse cego até batesse palma, mas o cego praticamente não bateria. Talvez bateria um pouco no início, mas lá para frente ele teria uma grande tristeza e angústia, porque não adiantou nada. É igual você pegar e ir lá e comprar uma saia que está... Lá você veste, está muito bem, você sente, está apertado um tiquinho, mas chega na tua casa que você vai perceber que ela está muito apertada do que você acha mais. E não tem mais como trocar. Então o que você faz? Você fica brava, você quer jogar fora, assim um sapato é a mesma coisa. O cego poderia ter ficado indignado futuramente. Então o que acontece? Jesus perguntou para ele, o que você vê? Ele disse, eu vejo homens como árvores. Imagina, né? O nome dele iria ser o nome do cego floresta. Ia ser o nome dele, ia ser cego floresta. Jesus então estava dizendo, ele fez aquilo ali. Está vendo esse milagre que eu fiz? Sim. Você ainda vê a árvore, não é isso? É. Pois é, está vendo perfeito? Não. Porque o que o Senhor Jesus estava mostrando, que ali estava o limite de Satanás. O engano. Que ele poderia simplesmente só fazer aquilo, mas não, a cura dele não tinha perfeição. Não é perfeita. Eu enxergo porque Jesus me fez perfeito. Você me enxerga porque Jesus te fez perfeito. Então nós respiramos porque Jesus nos fez perfeito. Então veja que naquele momento Jesus estava dizendo para a nossa geração aqui, naquele tempo, ano 2017, 2018, haverá falsos profetas, falsos cristos, que operarão prodígios de mentiras, milagres de mentira, e que serão imperfeitos nos seus milagres. Então eu fiz uma comparação com o vídeo do David Woe e com o cara da Índia. Todos eles, o cara levantou o moleque lá, o menino, e ele saiu parecendo Robocop, andando. Eu não vi cura nenhuma. E um monte de abestalhado aplaudindo. Um monte de enganados aplaudindo. Achando que aquilo é um milagre de Deus. Achando verdadeiramente que Deus, Ele está ali e fez aquele milagre. O meu Deus não faz milagre completo. O meu Deus não faz milagre perfeito. O meu Deus foi Ele que criou o céu, a terra e o mar. Muito mais do que isso. E Ele vai deixar de fazer um milagre na humanidade. Ou naquele que é servo ou serva, na sua imagem e semelhança. O meu Deus, Ele faz perfeito. Ele não cura um olho só, Ele cura os dois. Ele não faz só uma perna sua andar, que senão vai ser o Saci Pererê. Ele faz as duas. Ele não cura um rim só, porque você precisa dos dois, Ele cura os dois. Ele não cura simplesmente só o coração. Ele cura o corpo, alma e espírito. Ele cura tudo. Ele tem poder de curar o espírito, de tirar a cegueira espiritual da sua visão. Ele tem poder de chegar e de tirar os tapa-ouvido do seu ouvido. Ele tem poder de chegar tanto curar você fisicamente no seu ouvido, na sua audição, quanto também Ele tem poder de curar você espiritualmente. Esse poder Satanás não tem. Estamos encerrando. Veja que Jesus então curou, e as pessoas poderiam dizer isso aí resmungando: poxa, Ele curou o cego, e o cego disse que vê a gente como árvore. Aí alguns iam chamar outro assim, ó, bom, vamos ver que tipo de árvore que o cego vai me ver. Aí o cego ia até pôr nome em cada homem, em cada pessoa. Você é a árvore eucalipto. Você é a árvore ipê amarelo. Você é a árvore figueira. Você é a graminha. Quer dizer, curou um cego e deixou ele daltônico. Curou um cego e deixou ele mais cego. Porque antes ele não enxergava nada, agora que tirando ele não enxergava nada, ele continuava não enxergando. Do que chegar e ele passar vergonha. Mas Jesus,
estava dizendo: este milagre imperfeito são os que virão no dias da redenção, na época da figueira, na geração do arrebatamento. Os falsos profetas, eles farão esse tipo de milagre, que aos seus olhos vai parecer perfeito, mas ele não conserta, ele não sabe, ele não tem poder, porque o poder de curar, o poder de matar e de dar vida, só quem tem é Jesus Cristo de Nazaré. Aí, nós vemos aqui o quê? Jesus então olhou e disse: o que eu mostrei? Vamos aqui colocar Jesus agora fazendo um grande discurso para aqueles fariseus que levaram aquele cego ali. Levaram o cego até Jesus. Então, se levar até Jesus, Jesus tocar, o próprio Deus tocar, tem que ficar perfeito. O próprio Deus tocou, tem que ficar perfeito. Ele fica perfeito. Mas ali o Senhor não quis deixar perfeito. Para quê? Ele começou a anunciar para os fariseus, dizendo: ei, fariseus, na época da redenção, na época do arrebatamento, antes da grande tribulação, certo? Haverá vários falsos profetas, vários falsos cristos, o anticristo, que virão naquela época, né, com grandes poderes, porque está escrito em Mateus 24, com grandes poderes e sinais de mentiras. E a luz deles não dura por tempo indeterminado. E eles vão fazer, eles vão curar pessoas, mas a cura deles durarão 3 dias, 1 semana, e a pessoa volta pior. Se o paralítico está paralítico, o paralítico só anda mais ou menos uns 50 metros, 100 metros e cai de novo, vai para casa numa cadeira de roda. Satanás não pode manter uma luz incandescente 24 horas. Ele não é luz, ele é treva. Quem é luz é Jesus. Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, é a porta da vida eterna. Então Jesus, que tem poder, é só Ele que pode nos garantir a vitória, é só Ele que pode brilhar eternamente na minha vida, na sua vida. Jesus é a estrela, é a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o Senhor Deus de Israel. Jesus é maravilhoso, é Pai, é eternidade, Deus conosco, Príncipe da paz, Emmanuel. É Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem poder sobre o céu, a terra e o mar. Se Ele diz fica, fica. Se Ele diz vai, vai. Então veja aí que Jesus estava fazendo discurso. Naquela época vai haver muitos falsos profetas, e os milagres que vocês vão ver, que os falsos profetas vão fazer, são este primeiro milagre que eu fiz. Jesus fez 2 milagres ali. 2 milagres. O primeiro mostrando o falso profeta se encandecendo e achando que pode fazer, e o povo e a plateia aplaudindo. Mas o segundo, que vem do Todo-Poderoso, ali, nesse caso, nessa história, ele mostrou que ele não só faz o homem enxergar árvore, não. Faz o homem enxergar carro, pessoas, faz o homem enxergar pássaro, o tempo, faz o homem enxergar o sol, a lua, faz o homem enxergar todo o universo, faz o homem ter visão espiritual, ver o inferno, faz o homem ver anjo, faz o homem ver a glória de Deus, porque quando ele chega, até a visão espiritual é restaurada. Esse é Deus. Então ele estava dizendo: os falsos profetas vão vir e vão fazer um milagre como eu fiz no início. E as pessoas, muitos vão ser enganados pensando que está curado. Se Jesus mandasse embora, não estava curado. Então a cura deles seria imperfeita. Então Jesus perguntou: quem vê? Vejo homens andando como árvore. Então Jesus foi lá e pôs a mão novamente e disse: agora eu vou mostrar o milagre do falso profeta para aquela geração que vai ser do arrebatamento, que é a nossa. Eu estou mostrando. Agora eu vou mostrar o milagre do Todo-Poderoso. E ele colocou a mão, e naquele momento a visão do cego restaurou, e ele viu limpo. Ele disse: eu vejo tudo, eu vejo limpo. E Deus, nessa noite também Ele está aqui para abrir a tua visão espiritual, para abrir os teus ouvidos espiritual, para que você não seja enganado nesses últimos tempos por esses falsos profetas, bandidos, ladrões, charlatões, falastões, mentirosos, enganosos e engananciosos, com milagres de falsa mentira. E tem muitos amestados batendo palma para esse satanista. Então veja aí, que comparando o milagre lá do filho daquele orador satanista lá da Índia,
que levantou a criança lá, a criança saiu toda torta, andando, estava parecendo aquele filme do Deck the Wind, sei lá, Deck the Wind, aquela do zumbi, estava parecendo aqueles filmes, estava parecendo um filme que era o cérebro, aquelas pessoas lá, né, a foto do morto-vivo, a criança andando, parecendo um morto-defunto em pé, sabe o que é aquilo? Milagres de mentira. Aí vem um outro charlatão aqui no Brasil, chamado David João, e faz um milagre de mentira com uma criança. Aonde está essa mãe que não se aparece na mídia mostrando essa criança andar perfeito? Aonde que o nosso Deus, ele vai chegar e vai fazer uma cura, que uma criança levanta de uma cadeira e sai andando torto e todo paralítico? Ei, a criança levantou, ele simplesmente só levantou, deixou de ter uma cadeira para ganhar uma muleta, para sair andando parecendo uma pessoa, uma criança, uma pessoa torta. Aonde que o meu Deus, ele faz milagre completo? Se meu Jesus curasse de verdade ali, se ali fosse milagre de verdade, aquela criança andava aprumado, assim como Jesus fez. Jesus curou o paralítico, 38 anos de cama, e o paralítico levantou, e além de levantar, ele não tubiou, porque Jesus ainda disse: ei, para provar que você está curado, você ainda vai levar peso. Pega a tua cadeira, pega a tua cama, aliás, e anda. Ele pegou a cama dele, saiu andando perfeitamente, sem mancar. Sem mancar. E o povo glorificaram a Deus vendo aquilo. Porque quando Jesus Cristo, ele cura perfeito. Será que aquele paralítico de 38 anos que Jesus curou, ele saiu andando parecendo a múmia, né? A falta dos mortos-vivos? Que cura é essa? Não existe essa cura. Não existe essa cura. Não existe. Não existe essa cura. A cura de Deus é perfeita. Se Jesus disse que vai te curar, te curou mesmo. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando Deus ele habita mesmo. Quando ele cura perfeito. Se ele disse que vai arrancar o câncer, ele vai arrancar o câncer. Se ele disse que vai te curar, ele vai te curar. Se ele disse que vai restaurar teu casamento, ele vai restaurar. Se ele disse que vai te salvar, ele vai te salvar. Se ele disse que vai te abençoar, vai te abençoar. Se ele disse que vai te batizar, vai te batizar. Se ele disse que vai resolver teu problema, ele vai resolver. Porque ele não é Deus que minta. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele é Deus, ele é Senhor. E o poder dele é realmente um milagre autêntico. Não há nenhuma contestação dos poderes divinos. Então veja aí que todos os dois meninos, eu peguei o vídeo e comparei. Todos os dois levantaram da cadeira, andaram assim. Sabe o quê? Milagres de demônios. Milagres de demônios. Para quem não conhece os milagres de Deus, pensa que aquilo ali é um milagre de Deus. Aqueles meninos estavam vendo árvore, não vendo Jesus. Aqueles meninos não receberam cura nenhuma, porque eu comparei os milagres deles. O mesmo milagre que eles fizeram foi o primeiro milagre que Jesus fez com o cego de Betesda, para dizer: ali está a identificação dos falsos profetas. Eles não têm poder suficiente para curar a pessoa e deixar perfeitamente. Então Jesus de propósito deixou o cego a primeira vez imperfeito, mas depois ele disse: agora vai entrar o poder do divino, e ele colocou perfeitamente aquele homem vendo. Quem crê dá uma glória a Deus. Então não creiais nesses falsos profetas, não creiais nos falsos cristos, os milagres de mentira. Deus não faz nenhum milagre deixando a pessoa andando torta, deixando a pessoa continuando paralítica. Qual a diferença? De uma forma ou de outra, se ele tinha um título de paralítico, ele vai continuar sendo paralítico. Então vou dizer uma coisa: ei, o milagre de Deus está na perfeição. Todo mundo olha e fala: esse verdadeiramente foi curado por Deus. Eu vi um vídeo do pastor Gilmar, que a mulher ela chegou com câncer, e eu vi ali a câmera focou, o anjo chegou com a espada de fogo, e ali onde estava a enfermidade, aonde estava na pele, nós vimos a pele pegar fogo. Ali eu digo que é homem de Deus. Embora, é claro, eu vi aquele milagre, digo que é homem de Deus que estava fazendo. Não sei agora, mas aquele dia que eu vi, ele era homem de Deus, pastor Gilmar Santos. Então veja, que milagre é esse, minha irmã? Aí você vem com a cadeira de roda, aí a criança levanta, ou o homem levanta, e ele, em vez de ir normal para casa, ele vai parecendo os David Wall lá, os Deck Doll lá, sei lá, que esse cara lá, né? Aquele zumbi lá, vai assim, ó.
essas pessoas na rua, vai sair correndo. Quer dizer, tirou a pessoa da cadeira de roda, então tirou a pessoa da sepultura e colocou o morto-vivo andando. Mentiras, mentiras. Não creiam nestes milagres. Milagres que estão hoje se atendo nessa sinagoga do diabo, nessas gargantas do diabo. Milagres de mentira. E os milagres de mentira, irmão, eles duram pouco, viu? Eles duram pouco, não chega nem semana. Não chega nem semana, depois a pessoa volta pior. Eu tenho ouvido pessoas que receberam milagre desses impostores e disse: pastor, aqui pessoas que receberam aqui, com uma semana depois, voltaram tudo pior. Porque a cura de Satanás, ela é finita. E Satanás não trabalha para curar ninguém. Ele engana, para fazer você acreditar que a pessoa está curada. E vai um monte de abestado lá aplaudir esses charlatões, esses mentirosos, esses falsos profetas do inferno. Num dia do juízo final, eles estarão sendo lançados no lago de fogo eterno. Aliás, o falso profeta vai ser agora, né? Mas o anticristo e a besta. Então, irmão, nós vemos aqui que Jesus mostrou 2 milagres em um só. Jesus mostrou o milagre. E não fique nessas ideias de correr atrás de profeta mentiroso, de revelação do diabo, né? De máfia do diabo, de tanta revelação. É tanto vendavel, é tanto vento de milagre, é tanta coisa. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui, e os que estão ouvindo no YouTube, que vai ouvir no YouTube, que participe toda sexta-feira, a partir das 23 horas até 1 da manhã. Nós estaremos com o quadro da campanha Hora da Libertação, ao vivo, no live, lá no YouTube, no canal Leão Pentecostal. E no sábado tem um reprise da sexta-feira, que vai estar lá também ao vivo. Reprise, né? Não é eu que vou estar, eu vou colocar para passar para vocês.